Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o comentário de hoje vai ser em relação ao livro Harmonia do Mundo, do Marcelo Gleiser. Esse livro tem uma importante curiosidade que vale a pena mencionar aqui, que é o único livro que é romanceado do Gleiser. Gleiser, à semelhança do Carl Sagan, não sei se é uma coincidência ou algo proposital, o Carl Sagan também tem um livro Contato, que é um romance, né? E o Gleiser também tem um livro que é romance, né? Ele costuma escrever livros mais de teor científico, né? Não menos agradáveis de ler, né? Bem pelo contrário, são leituras bem agradáveis, assim como o Carl Sagan e o Marcelo Gleiser. Mas eles escrevem, então, tem esses dois livros que são romanceados, mas que não deixam de ter muita não deixam de se afastar muito da ciência, não tem muita fantasia, muita ficção, né? Muito embora sejam livros de romances, eles têm uma cadeia lógica de pensamentos, né? E esse livro da Harmonia do Mundo, do Marcelo Gleiser, ele vai percorrer o tempo ali do Kepler, do Galileu, do Tycho Brahe, né? São personagens, Ptolomeu, Copérnico. Ele cria dois personagens fictícios, né? E os demais são personagens que existiram realmente, né? E que ele conta numa história com fatos reais, né? A história tem uns fatos reais. Então ele vai traçar uma linha do tempo, do que acontecia na época, que na época ali de Ptolomeu, época do Sócrates, de Kepler, eram épocas em que se reuniam as pessoas nas praças públicas, se reuniam pessoas nos jardins para debater temas, né? Debater assuntos, né? E principalmente sobre religião e ciência, né? Assuntos que sempre geram bastante conversa, bastante diálogo, né? E dentro desses debates livres, então, vai surgir a questão de como que a astronomia, então, surge como corpo de conhecimento da física, né? Ela surge, a astronomia, a partir da astrologia, né? A astrologia tem um papel interessante do surgimento da astrologia, porque a astrologia não se preocupa em ter conhecimentos lógicos e racionais, né? Ele é baseado em uma análise das estrelas, sem se preocupar com uma questão científica, né? Já mais a astronomia surge, né? A astronomia, a astrofísica, né? A astrofísica usa os conhecimentos da física para explicar os comportamentos dos corpos celestes, que são os planetas, né? São estrelas, são nebulosas, então é muito amplo o conhecimento do mundo, do universo, né? Ele está em expansão, né? Existe hoje 95% do espaço que a gente não conhece, que é a matéria e energia escuras, né? Que eu falo sobre em um livro Astrofísica para Apressados, do Neil Tyson. Eu falo um pouquinho sobre essa parte da matéria, e provavelmente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. E ele traz essa origem, então, da astronomia, que parte através da astrologia. É importante papel da astrologia, e muitos cientistas na época, como Kepler era muito religioso, né? Então é natural que eles tragam um pouquinho dessa crença para dentro da ciência. Então, durante muito tempo, no texto ele vai mostrar que esse conhecimento vai se inserindo aos poucos, e essa discussão entre religião e ciência aparece muito, e essas crenças influenciam na interpretação do cientista, né? Sem que ele deixe de acatar a questão da lógica e investigação, que é a característica da ciência, né? Vai relatar nesse livro sobre a questão do Ptolomeu e o Copérnico, né? Essa diferença de um para o outro. Ptolomeu, então, ele cria órbitas circulares, né? Que está de acordo com Aristóteles, o modelo de Aristóteles, que trata da quintessência, trata do éter, né? Então, o que haveria no espaço para preencher o espaço entre esses planetas? Então, existiria
o éter, então para o Aristóteles, né? E esse modelo de Ptolomeu, assim como o Aristóteles, iam ao encontro, né? Ou seja, corroboravam com o conhecimento da Bíblia, né? A Bíblia é uma narrativa histórica sobre a origem do mundo, né? E que não tem a preocupação de relatar os conhecimentos científicos, né? De comprovar nada. Então, eles, na época, então, não tinha muitas comprovações científicas, né? Hoje é diferente, mas na época não tinha muito o que discutir, então era só na base das ideias, e Ptolomeu, então, cria um sistema onde os planetas orbitam ao redor da Terra, né? Para Ptolomeu. Então, todos os planetas, inclusive o Sol, giram em uma forma circular, né? Como se fosse uma roda, né? Uma roda de um carro, aquela forma circular, e giram ao redor da Terra. Então, era o centro do universo, chamado modelo geocêntrico. Então, esse modelo geocêntrico é o modelo caracterizado pela Terra estar no centro do cosmos, né? Então, tudo gira ao redor da Terra. Para Copérnico, então, mais tarde, Copérnico questiona isso aí, né? Questiona essa narrativa e coloca o Sol no centro do nosso universo, né? O modelo heliocêntrico. Então, é onde o Sol é o centro dos movimentos dos astros, né? Dos planetas. E então essas discussões elas vão gerar muitos conflitos, né, entre a religião. Muitos religiosos não aceitam, né, a religião dogmática, ela não aceita contradições, é assim e pronto, né? É a análise da Bíblia e pronto, acabou. Mas a ciência sempre se discute, a ciência nunca tem um ponto final, né? A ciência é construída a partir de paradigmas, e esses paradigmas podem ruir, podem se transformar através de uma revolução científica, e essas teorias podem se modificar, ou explicar até um certo ponto, como é a questão da física de Newton, né, que vai explicando até certo ponto, e após esse ponto, então, outros conhecimentos vai se explicar através da teoria da relatividade do Einstein, né, e a quântica, assim por diante, né?